não haver uma história sobre o ensino em Campina Grande, principalmente no período que ela colocou de 20 a 40, já que a história do interior na Paraíba é um pouco se João Pessoa tem uma história enorme de educação, mas Campina Grande ainda não tinha. E a professora Regina teve interesse também com a ajuda do parceiro com o professor Iranilson. E surgiu esse meu interesse pelo professor Clementino quando eu fui aos arquivos, junto com os colegas aqui. Aí foi para os arquivos e no momento que a gente começou a ver muito a figura do professor Clementino Gomes Procópio, que a gente sempre chama Clementino Procópio, por ele estar, por exemplo, nos jornais, por exemplo, a gente ficou pesquisando da década de 20, 30, que lá em Campina Grande é muito difícil você encontrar realmente do início da década de 20, você encontra mais da década de 28, não, de 28 para 45, é mais fácil, só que é 30 a 40. E aí justamente eu procuro, nas pesquisas sempre, educação e tal, a gente eu encontrava muitas coisas, o pessoal falando do professor Clementino Procópio. Primeiramente, a minha pesquisa, eu comecei iniciando com a escola do Instituto Pedagógico, que hoje é o CAD, que vai completar 100 anos, agora em 2019, quando chegar em 2019. E a partir dessa, que vai ser uma escola que vai ser modelo dentro da cidade, já que antes não tinha uma escola ao nível dessa escola que vai surgir, depois vai surgir outras escolas parecidas com ela, o Instituto Pedagógico, hoje CAD. E a influência dessa escola depois, com o passado do tempo, foi lendo os memorialistas da cidade, o próprio Ronaldinho Noir vai dizer que, a partir da figura da enteada do Tenente Alfredo Dantas, que era o dono da escola do Instituto Pedagógico, dizendo que a influência tinha sido o professor Clementino Procópio. Clementino Procópio, já que eu vou até passar aqui, já que a gente está falando quem foi ele. A partir dessa questão ele vai, como posso dizer, desse período que a gente está estudando, ele vai dizer que a partir do esforço com o professor dele, que a escola vai surgir, outras escolas, porque todo mundo influenciado pelo ensino que ele proporcionava, né? Já que tinha uma escola, mas era pequena, não muito acomodada, que era a escola São José, que ele fundou já em 1888. Hoje, essa escola, o tempo sem funcionar, depois voltou a funcionar com o nome dele, Clementino Procópio. Aí Clementino Procópio, ele é natural de Pernambuco, da cidade de Belo Jardim. Em 1855 ele nasceu. O seu primeiro momento na Paraíba foi na cidade de Taperoá, em 1874, e com a grande seca, 3 anos depois, ele foi para Campina Grande, onde ele passou no concurso do governo, que Campina Grande, ele foi o terceiro professor da cidade de Campina Grande, depois que a cidade de Campina Grande foi emancipada. E desse momento desenvolveu na cidade vários tempos, como professor, até mais ou menos, até a morte dele praticamente em 1935, em 1935. E é justamente essa questão que eu vou justamente utilizando essa notícia do jornal Evolução, Evolução Jornal, quer dizer, que vai ser, um jornal que era produzido pelo Instituto Pedagógico. Certo, vai ter outras notícias, mas a única notícia que eu tive em mão, e a partir dessa notícia, quando eu li, eu disse, não, dá para se tirar um trabalho, justamente essa questão de memória, que seria, por exemplo, a partir dessa notícia vai ter uma exaltação do redator aí, o Porfírio Catão, que vai ter só aqui o P. Catão, mas a partir de outro momento vai mostrar quem realmente ele é em outras matérias do jornal, aí Porfírio vai ressaltar P. Catão, onde ele vai fazer uma exaltação do nome de Clementino Procópio, dizendo que ele era um excelente professor, que ele era uma referência para a educação da cidade, essas coisas todas, né? Ele vai trabalhar toda aquela questão para ele não ser esquecido, já que também foi professor das grandes autoridades da cidade, lá da cidade. Inclusive, nesse momento, o governador do estado, Agemir de Figueiredo, tinha sido aluno dele, faz toda uma homenagem também a ele. Faz uma homenagem a ele também, para você ver, e outras pessoas também da cidade, o próprio prefeito, Bernil Vanderlei, também era aluno dele. Aí, a partir desse momento, passados 40 anos depois, né, Ronaldinho Noir, já que a gente vai fazer uma questão, vai trabalhar sobre, vai trabalhar sobre ele, se utilizando
de memórias, já que depois de 40 anos depois, após ter sido, ele tinha sido homenageado pelo prefeito Elpidio de Almeida, não, pelo prefeito Bento Figueiredo, que irmão de Argemiro Figueiredo, tem feito uma homenagem, foi o primeiro homenageado da cidade, das figuras históricas, sendo que com o passar do tempo, já que o Ronaldo Noah vai escrever essa obra sobre memórias de Campina Grande em 1980, a figura dele vai ser esquecida, apesar de depois ele ter uma homenagem à praça após e essa praça fica no central, mas ele a figura dele vai começar a ser esquecida pelos cidadãos da cidade. E o Ronaldo Noah tem aquela proposta de fazer uma memória, por exemplo, de várias autoridades da cidade, pessoas conhecidas da cidade, e ele vai pegar aquele tipo de proposta. Ele vai tentar fazer entrevista com a neta dele, Dona Cristina, que conviveu com ele, sendo que a neta, apesar, ele ligou para ela, só que combinou, mas ela morreu, entendeu? De fazer a entrevista aos 71 anos, teve um infarto, e ele ainda pegou algumas coisas que ele tinha perguntado a ela, sendo que nessa questão que ele vai pegar um diário dela e vai botar a partir da vai criar, por exemplo, ele vai fazer perguntas que está dentro do diário dela, entendeu? Sendo que, por exemplo, quando a gente atravessa a questão de memória e esquecimento, as lembranças dela vai estar um pouco assim, como posso dizer, aquela lembranças afetivas, e algumas vezes isso acaba influenciando, né? Você sabe que o memorialista, na maioria das vezes, não é um historiador, né? E aí coloca aquelas questões, por exemplo, certo, muitas coisas que ele vai escrever sobre o Crônica, se você for ler outras notícias, coisas décadas de 30, vai estar falando sobre ele, que era uma pessoa bondosa, essas coisas todas, sabe? Sendo que, naquele tempo, professor, ele era um cara rígido, dentro da sala de aula, ele era um cara extremamente rígido, ele era daquele método Lancaster, com ditado, palmatória e tal, mas assim, para o aluno ele podia ser rígido, mas fora ele era um cara, assim, pelo menos os jornais daquele período e os outros memoriais que vai escrever sobre ele, até o próprio Elpidio de Almeida, que vai também criar uma em 78, que foi prefeito, mas também gostava muito de escrever, era um escritor, escreveu também memórias. É interessante também destacar também isso, que é justamente os abusos cometidos pela memória e as lembranças afetadas pelo tempo. Que com o passar do tempo, aquele diário, a gente não tem certeza, por exemplo, ele não vai destacar que período foi escrito. Aquelas lembranças da Dona Cristina Procópio. Mas, por exemplo, vai ter uma grande. A memória vai ser afetada, porque a memória, para você lembrar de determinado fato, você tem que criar uma imagem. E realmente algumas vezes a gente cria uma imagem, é como eu cito sempre um exemplo. A gente está eu tô num jogo, no estádio, aí alguém diz, olha, fulano de tal, jogou no time campeão tal. Não, mas você aquele não jogou, entendeu? E a gente algumas vezes a gente cria essa certa memória. Não, aumenta ou diminui determinados fatos, entendeu? E a partir dessa imagem que ele vai escrever da Dona Cristina, mas é claro que ele vai utilizar também de outras pessoas, por exemplo, de outros alunos, de notícias, de outro mundo, por exemplo, a homenagem que o Hortêncio fez a ele, e outras tantas. Agradecimentos, né? Já que eu agradecer a vocês pela presença aqui da professora, né? Todo mundo, aos meus colegas aqui de bolsa, né? E a minha namorada que infelizmente não está aqui, né? Estava apresentando também, eu gostaria que estivesse aqui. Né? E essa aqui é a referência, está em construção, gente. Tem muitas referenciais, mas até construção. Pode ser que eu retire algumas referências e coloque também, entendeu? Esse seu trabalho, ele é uma pesquisa do PET ou é do PET. É do PET, assim, a pesquisa de educação é do PET, mas só que essa é minha, essa sobre o Crônica Procópio. É o primeiro trabalho que eu estou desenvolvendo sobre a questão de memória. Ainda por eu não ter encontrado, estou buscando fontes, por exemplo, do ensino, tem poucos ainda, então não gostaria de desenvolver o método de ensinamento dele, são poucos assim, que justamente pelo professor que é destacado nas memórias de Eurípides de Oliveira, né? Bom, o Sena, que esse livro ainda tem alguns vestígios na internet, mas não tem um livro assim, não está difícil de encontrar, e outros materiais que lá nos arquivos é muito difícil de encontrar coisas além de outros tempos, assim, século XIX, tem algumas coisas, mas não é da cidade de Campina Grande, é de João Pessoa. Aí fica difícil, senão, mas eu tenho certeza que eu vou acabar encontrando, pesquisando muito. Pesquisa interessante exatamente por isso. Às vezes
você está bem desesperado, achando que não vai dar conta, aparece um material assim que salva a sua vida. Justamente. Mas a emoção disso é que é legal. Olha, principalmente se tiver o contato com esse diário da Dona Cristina, que eu gostaria de ver, que foi justamente o que o Ronaldo Nato colocou, mas não tive ainda em posse, com a posse desse. Mas eu vou buscar esse diário. Seria muito interessante para essa pesquisa. Perguntas? Elas combinaram de só perguntarem a elas mesmas, parece. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não, eu desejo boa sorte no seu trabalho, seu trabalho de pesquisa, né? Já é um trabalho original seu. Eu espero fazer um bom caminho. Abrir monografia sem a biografia do Presidente Barbosa, se eu tiver. Trabalho biográfico é muito difícil. Difícil, justamente. Boa sorte. Tá certo. Obrigado.